Deixa eu, antes de mais nada, agradecer ao Departamento de Jornalismo Esportivo também, a Fátima. Beijo pra você, viu? Pela liberação do nosso querido Jonas Campos, que é o repórter do Gazeta Esportiva, que tá com a gente hoje. Olá! Bem-vindo! Obrigado, tudo bom? viu? Obrigada pela presença, viu? Uma honra estar aqui nesse dia tão especial, né? É um dia especial mesmo. Pra quem já não é tão ligado em futebol, já é um dia festivo, já é um dia bacana, tem um outro clima. Agora, imagino pra vocês, né, que trabalham com isso, que estão inseridos, né, o tempo todo nisso no trabalho, que são realmente apaixonados por futebol. Sim, o que esse dia representa pra vocês, antes de mais nada? Representa demais. Acho que pra quem gosta e trabalha com futebol, a Copa do Mundo é o ápice, né? E chegamos em mais uma Copa especial, a primeira no leste europeu, a primeira com a utilização da tecnologia para arbitragem. Ai, que legal! Novidades interessantes, então, para essa Copa do Mundo. E quem sabe com o Hexa está chegando pra gente, né? Essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer. O seu palpite para a final dessa Copa do Mundo e quem leva? Eu vou colocar já direto na fogueira. Ela já chegou assim, ó. Já. Quero saber quem é, porque eu tô ouvindo dizer que as chances do Brasil estão aumentando à medida que as coisas estão acontecendo. A gente já vai entrar na história da Espanha e tudo mais também, era uma favorita, né? A gente tá com o ranço da Alemanha, que também é outra favorita. Então, assim, a gente tá indo com um pouquinho mais de sangue no olho, né? Não é ranço, né, amiga? É recalque, a gente tem que colocar a palavra certa, né? 7-1 tá entalado ainda, né? Tá entalado. Mas e aí, o seu palpite pra final dessa Copa do Mundo que começa hoje? Eu até participei de um bolão ali que eu dei uma estudada. É lógico que já tá feito o palpite, né? Adivinha o que caiu na final? Ai, não, mentira! Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha. Gente. Que medo! E no meu bolão, como não poderia ser diferente, eu coloquei o Brasil como campeão. Né? Mas você acha que o Brasil tem reais chances? Eu acho que sim. Agora, o trabalho que o Tite vem fazendo é um trabalho muito sólido. Se mantiver o que vem sendo feito, com o desempenho das eliminatórias, mantendo essa concentração, essa intensidade, o equilíbrio que ele deu para o time, o Brasil tem reais chances de ser campeão. Inclusive, eu acho o Brasil hoje a seleção que, até o momento, apresentou o melhor futebol nessa véspera de Copa do Mundo. A gente vê pelos amistosos. Os amistosos já mostraram como o conjunto tá harmônico, como tá funcionando, ou os adversários não eram tão fortes a ponto de mostrar e pressionar a equipe para mostrar um resultado melhor, mais consistente. É até curioso que a gente pegou a Áustria agora no fim de semana, ganhou super bem, que é um adversário, inclusive, com características parecidas com Suíça e Sérvia, que vamos enfrentar agora na chave de grupos. E a Alemanha se complicou contra a Áustria num amistoso também, agora recentemente. Então o Brasil pegou um time fechadinho e tem conseguido jogar, o Tite tem conseguido implementar a forma de jogo dele, que é muito clara desde os tempos do Corinthians. Então eu acho que nós estamos muito bem encaminhados, mas claro que Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? É sempre uma surpresa, né? Sempre uma surpresa. Sempre vai com muita sede ao pote, aí quando dá uma escapada, a gente fica chorando lá as pitangas depois, né? A gente nunca imaginou que pudesse acontecer uma situação daquela no Brasil. Ainda, na nossa Copa, um negócio tão inesquecível, tão emblemático. E uma das coisas que eu achei maravilhosas, né, que sempre toda Copa do Mundo existe aquele boato. Porque tal país comprou e não sei o que, investiu milhões. Eu acho que a derrota do Brasil em casa serviu para colocar também fim a esse boato, essa boataria que existe, né, dentro dos campeonatos, né, de que todos os campeonatos são comprados e tudo mais. Certamente, se tivesse alguma coisa vendida, não seria por 7-1, né? Exatamente. Pra que humilhar, né? Vende, mas não humilha, né? Mas 1-0 já tava de bom tamanho. Mas eu, particularmente, não acredito também nessa história de vender jogo, vender resultado. Claro que existem algumas modalidades, pode acontecer, mas numa Copa do Mundo, no ápice da carreira de qualquer jogador, qualquer país, eu acho que de fato não existe. Agora, a questão da gente ter um time em que, pelo menos entre os titulares, nenhum deles joga no Brasil, isso pode de alguma forma atrapalhar ou, de repente, sei lá, trazer uma forma diferente de jogo, de trabalho que o Tite tem que fazer para superar essa distância ou essa diferença que eles trazem? Olha, Regiane, eu acho que em relação a trabalho, eu acho que hoje o futebol é muito globalizado, eu acho que no trabalho do Tite isso não interfere em nada. O Tite, inclusive, a partir do momento que virou técnico da seleção brasileira, circula muito pelo mundo, acompanha jogos na Europa, na própria China, que tinha jogadores, tem ainda o Renato Augusto, que joga no futebol chinês. Então hoje o futebol está muito globalizado, eu acho que em relação ao trabalho não atrapalha. Um ponto que a gente pode levantar é a identificação com a torcida brasileira mesmo, né?
porque os jogadores estão lá fora, mas hoje também você vai em qualquer canto aqui do Brasil, o ídolo deles é algum jogador europeu, né? É difícil a gente achar um ídolo aqui no nosso futebol. Exato. Isso é um pouco triste, né? Pela distância com os nossos ídolos. Mas o fato é que a seleção brasileira está muito bem representada com protagonistas de times da Europa. Então nós temos em todos os setores protagonistas que jogam na Europa. Então, já que esse não é um grande desafio para o Tite, quais são, na sua opinião, os principais desafios da seleção para esse Mundial? Eu acho que é manter o que ele vem fazendo. E ele cita sempre, né? O desempenho, o equilíbrio, a intensidade e a concentração. São 4 palavras que o Tite sempre faz questão de enfatizar nas coletivas dele. Eu acho que ele precisa manter isso, manter o grupo para chegar na Copa do Mundo e simplesmente seguir esse trabalho que vem sendo feito. Ele é um grande gestor de grupo. Inclusive, ontem estava num churrasco de amigos, churrasco do Mélega, que faz aniversário hoje, meu amigo. Ah, legal. Até brindamos em homenagem ao Tite. Tomamos uma cachaçinha em homenagem ao Tite. Que demais. Saúde, Tite, porque é um cara que é muito querido. Muito querido, é muito carismático, né? Exatamente. E eu acho que ele, com esse carisma, consegue fazer com que o grupo também se una, né? Sim, ele tem uma forma de trabalhar que realmente faz a diferença. Ele é muito justo, né? E o jogador respeita muito isso. É verdade. Então é um cara incrível, assim. Bom, Regiane entende de Tite, né? Porque corintiana roxa, gente. Não, ele fez o trabalho. É o lugar, saudade, é o lugar de fala da Regiane, tá? Sim, né? Então... muita saudade. Tá com saudade. Ele transcende realmente, né, a barreira dos times. Eu acho que ninguém, São Paulinos e palmeirenses, essas coisas, não ficaram com essa coisa, né, de tipo, é o Tite porque ele era do Corinthians, vamos não gostar dele. Não, acho que ele eu tem que essa muda coisa essa de quebrar. figura, né? Quando alguém vai para a seleção, não importa se é do Corinthians, se é do Palmeiras, do São Paulo, as pessoas não veem os jogadores como rivais, né, carrascos e tudo mais. É nessa hora que se integra. E o legal da Copa do Mundo, isso que você colocou no comecinho também, Rê, o legal da Copa do Mundo é que é o momento em que o mundo, né, na verdade o Brasil para de se digladiar, de brigar por coisas bobas, não bobas, né, mas enfim, se enfrentar. É o momento em que o país inteiro se une em prol de uma mesma coisa. Vamos falar dessa união, então? Vamos. Porque até a gente estava comentando sobre isso aqui, tá aí nos bastidores, né? O clima ainda parece que não pegou tanto quanto em Copas anteriores. Existe uma descrença, imagino que não no time, né? Porque, como a gente está falando aqui, o time tem reais chances, né? De chegar à final e etc. Mas existe uma descrença geral, a gente está em crise, na política está tudo esquisito, errado, corrupção, etc, etc. Então não existe uma grande esperança, diferente de outros momentos em que parece que o brasileiro estava mais esperançoso para dias melhores. Tá rolando um borocochô meio geral. E saiu uma pesquisa na Folha de São Paulo mostrando que o brasileiro ainda não emplacou o ritmo de Copa do Mundo. Você acha que a partir do momento que a bola começar a rolar, que ela é daqui a pouco, isso vai mudar? Você acha que tem chance de pegar? Eu acho que a partir de domingo, que é a estreia do Brasil contra a Suíça, eu acho que vai cair a ficha. Acho que hoje a gente já vai entrar no clima, mas de fato a situação do país como um todo realmente afasta um pouco, né? Eu acho que o público desse calor pela Copa do Mundo. E de fato é triste, mas eu tive até a oportunidade de fazer algumas reportagens em algumas comunidades na periferia de São Paulo e por lá o pessoal já tem decorado as ruas, tem se animado. Eu acho que a partir do momento que a bola rolar, principalmente para a seleção brasileira, eu acho que a coisa anda e aí a gente espera que o futebol, como já aconteceu na nossa história, que o futebol traga um pouquinho de alegria diante de um contexto que não vem sendo muito bom, né, no geral, para o nosso país. Bom, a gente tem ouvido falar, falando aí dos favoritos, né, que a gente, claro, se inclui sempre nessa lista, a gente quer, né, ser favorito sempre. A gente é um pouco metido nessa hora, né? Estamos sempre lá, não importa o time, o Brasil está lá. Exatamente. E aí existem também as outras especulações em cima da Alemanha e da Espanha, né? Exato. Mas a Espanha tomou um golpe agora duríssimo, né, da associação lá de futebol, que de repente resolveu ficar de mal do treinador que vai pro Real Madrid no final da Copa. Isso pode atrapalhar o favoritismo da Espanha? Certamente pode, é a notícia da semana, né, em relação ao futebol em si. E é uma situação muito constrangedora, acho que para todo mundo lá da Espanha, né, porque o treinador fecha com o Real Madrid, a federação, isso é divulgado, a Federação Espanhola se ofende com isso, demite o Lopetegui do cargo. Então a Espanha agora vai de mãos atadas com o Fernando Hierro, que foi um jogador muito identificado, foi capitão da seleção espanhola. E agora tem essa bucha na mão, de ter uma das favoritas para a Copa
um elenco que de fato tem muito talento, é um dos elencos favoritos, mas vai ter que fazer jogar, né? Por mais que o treinador não entre em campo, né? Ele que coordena toda a brincadeira ali, tudo, né? Ele que coordena tudo. Tem um trabalho muito bem feito, tem uma base muito bem implementada e o Hierro vai ter que ter a sabedoria de dar prosseguimento ao que o Lopetegui estava fazendo, mas agora é constrangedor, né? Até para os jogadores. Os jogadores estão divididos. Imagino, né? Agora, imagina, isso que eu ia comentar agora, o psicológico dos jogadores nesse momento. Poxa, de repente é uma sala sem professor. O que acontece quando sai o professor da sala? Não começa a jogar bolinha de papel, vira uma bagunça. Então fica difícil, né? Um barco sem comandante, assim, ou um comandante que acabou de assumir, realmente pode dar uma balançada, né? Jonas, te agradeço demais a presença aqui. Obrigada. Deixa um recado pra galera pra te seguir, pra assistir, Gazeta Esportiva, Gazeta Esportiva. Mesa Redonda, estaremos ligadíssimos agora com a abertura da Copa do Mundo. No domingão, no Mesa Redonda, estaremos em todos os cantos aqui de São Paulo também, acompanhando a estreia do Brasil. Eu estarei no Jardim Peri, comunidade do Gabriel Jesus, para acompanhar o jogo com a galera lá. Então, que vem o Hexa, né? Sim, que vem o Hexa. Vamos torcer, vamos entrar no clima, que é gostoso, com toda certeza. Obrigada, meu querido. Obrigado, viu? Até a próxima. E uma boa Copa para nós, né? Dá um beijo a todos lá, tá bom? Obrigado, Departamento de Jornalismo Valeu, obrigado, Esportivo da Gazeta, que arrasa, viu? E vai arrasar nessa cobertura, como sempre.